Pessoal, tudo bem? Então, continuando aí nosso conteúdo, vamos falar hoje sobre o novo comando for, né? Um comando usado para repetições. Ele é conhecido como uma estrutura de repetição. Bom, antes de falar propriamente sobre o comando, a gente vai tentar dar algumas motivações, falar sobre algumas situações em que esse comando é apropriado. Então, na primeira situação que eu separei foi essa situação aqui. Bom, o programa é um programa bem simples. Se bater o olho você já sabe o que ele vai fazer. Na verdade o que está acontecendo aqui é que você está observando a ocorrência de 8 printfs, 8 printfs que fazem exatamente a mesma coisa. Então se a gente executar esse programa, você vai notar que ele... Vamos aguardar um pouquinho aí. Então você vai notar que ele exibe a mesma frase 8 vezes, alô mundo 8 vezes. Então quer dizer uma frase embaixo da outra. Porque a gente está usando lá o /n. Bom, o fato é que você executar 8 vezes a mesma coisa, você pode até fazer isso manualmente, Então, se eu quisesse, por exemplo, repetir 10 vezes ao invés de 8, ou mais, 20 vezes, então o que eu sei fazer hoje é exatamente repetir esse mesmo comando várias vezes, digitar na mão aí esse comando várias vezes, e ele vai ser repetido várias vezes. Bom, então o comando for ele surge em situações em que você precisa fazer esse tipo de coisa, repetir o mesmo comando ou o mesmo grupo de comandos várias vezes. Então, já aplicando aí, já apresentando o comando for, então ao invés de a gente precisar, numa situação como essa, repetir o mesmo comando várias vezes, a gente vai utilizar, portanto, o comando for. E o comando for, para ele funcionar, ele depende de uma variável inteira. Tá certo? Então eu vou declarar essa variável, daqui a pouco eu vou explicar para que ela funciona. Mas de antemão você já declara uma variável inteira. Na maioria das vezes, quando a gente utiliza o comando for, a variável usada é a variável i. Tá certo? Você pode usar qualquer nome, mas é só uma questão mesmo de costume, de um padrão aí utilizado pelos programadores. Bom, então o que eu vou fazer é programar esse comando for para repetir 8 vezes exatamente aquele printf que antes eu estava digitando na mão, Então você vai ver agora. Então eu vou já comentar sobre o comando for, mas você vai ver aqui, que eu vou executar esse mesmo programa. E você vai ver que o efeito que a gente vai obter é exatamente o mesmo. Então quer dizer, eu tenho aqui exatamente os 8 vezes o comando for. Então voltando lá ao comando for, vamos tentar entender o que está acontecendo. Bom, o comando for está intimamente vinculado, como eu tinha dito, à variável i. Então na prática o que ele faz é atribuir valores sucessivos à variável i. E para cada atribuição que ele faz à variável i, ele executa uma vez com os comandos que estão entre as chaves que estão logo após o comando for. Então o comando for está sempre vinculado a essas chaves aqui. Então essas chaves, o que tem dentro delas é exatamente o objeto de repetição do comando for. Então aquilo que tiver entre as chaves vai ser repetido exatamente aquela quantidade de vezes, que depende desse intervalo, como eu falei, de valores que a variável i assume. Bom, como é que a gente sabe que valores a variável i assume? É só olhar para essa configuração do comando for, que começa com a atribuição. Essa atribuição é o valor inicial da variável i, então a variável i inicialmente recebe o número 1. E a variável i, eu estou afirmando aqui que ela vai assumir valores sucessivos até chegar em 8. Ou seja, enquanto ela for menor ou igual a 8, esses valores vão ser atribuídos à variável i. Essa última parte, que é o i++, ela corresponde à forma como a variável i vai aumentar. Escrever i++ é a mesma coisa que escrever i igual a i mais 1. Então isso quer dizer que a variável i vai aumentar de 1 em 1. Ou seja, começando de 1 até o número 8. Então, para cada valor que a variável i assume, entre 1 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então, para cada valor que ela assume, os comandos aqui vinculados ao for são executados. Como são 8 números, no intervalo, portanto, ele vai ser executado 8 vezes. Bom, então, você já começa a perceber que eu posso repetir algo 8 vezes de muitas formas. Então, se eu, por exemplo, começasse de 2 e fosse até 9... eu teria exatamente as mesmas 8 repetições, Começando de 2 a 9, de 2 a 9 tem exatamente 8 números, portanto eu teria exatamente as 8 repetições. Tá bom? Mas para simplificar a gente vai de 1 a 8, fica mais intuitivo, Pois bem, mas o que acontece com muita frequência é essa variável i ela ser útil para alguma coisa. Então imagina que ao invés de repente, ao invés de escrever os números de 1 a 8, ou escrever alô mundo 8 vezes, eu queira, por exemplo, escrever os números de 1 a 8. Então, por exemplo, eu queria fazer uma coisa assim, número 1, certo? Número 2,
Depois, que é printf, né? Número 3. E assim por diante. Então imagina que eu quero fazer isso 8 vezes, mostrar na tela os números de 1 a 8. Com o que eu sei por enquanto, eu teria que fazer dessa maneira manualmente, mas o comando for pode me ser útil. Você observa que agora os printfs eles estão ligeiramente diferentes um do outro, porque naturalmente à medida que os números, né, à medida que eu vou digitando aqui novos printfs, os números são diferentes. Aqui tem que aparecer 1, depois aqui tem que aparecer 2, depois 3 e assim por diante. Então os printfs não estão exatamente iguais. Mas mesmo assim o comando for ele consegue me ajudar da seguinte maneira. Você percebe que eu falei para você que a variável i vai assumindo os números de 1 a 8. Né? A cada atribuição, uma repetição do printf aqui é realizada. Então eu vou usar exatamente essa variável i e pedir para que ela seja exibida na tela. Tá bom? Então eu vou escrever assim, ó, número %d e esse %d é o i. Então para cada repetição do comando for, como eu tenho um valor diferente para a variável i, então para cada repetição do comando for eu tenho exatamente um número i sendo exibido na tela. Tá bom? Então o efeito disso é exatamente o que eu queria. Né? Os números aqui de 1 a 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como eu estava querendo fazer anteriormente. Tá certo? Então, na prática, o que ele faz? Só recapitulando. Variável assume número, variável i assume o primeiro número, ele executa o printf. Variável i assume o segundo número, ele executa o printf. Variável i assume outro número, executa o printf e assim por diante. Quais números a variável i assume? Os números daquele intervalo que vão de 1 até 8, aumentando aqui de 1 em 1. Lembra que o que é repetido é exatamente aquilo que está entre as chaves. Então, se eu colocar um outro comando aqui, que pode ser um printf, pode ser mesmo qualquer outro comando, então esse comando também será repetido junto com o número i aqui de cima. Né? Então, só para a gente ver o efeito disso aqui, ó, vamos executar esse programa. E você vai perceber que o que acontece agora é isso aqui. Ó. Número 1, alô mundo. Número 2, alô mundo. Ou seja, cada repetição envolve o printf do número e o printf do alô mundo. Né? Por isso que você observa aqui o número e o alô mundo logo em seguida. Bom, o que mais dá para a gente fazer com o comando for? Então, como você deve ter percebido ou deve ter imaginado, é que esta forma de aumentar os valores da variável i, você pode mexer nessa forma aqui, certo? Então, do jeito que está aqui, eu estou aumentando a variável i de 1 em 1. Mas se eu quiser aumentar de 2 em 2, eu posso fazer? Então, posso fazer perfeitamente. Então, só que aumentando de 2 em 2, acaba que o efeito, a quantidade de repetições, as repetições realizadas, elas naturalmente podem mudar. Então, no caso como esse, em que eu começo de 1 e vou até 8, se eu aumento de 2 em 2, então nesse caso o primeiro valor do i é 1, mas o próximo já não é mais 1, não é mais 2, é 3, né? Porque aumenta de 2 em 2. Então o primeiro é 1, depois é 3, depois é 5, depois é 7. Quando ele tenta ir para o 9 não é menor ou igual a 8, portanto ele encerra aí. Então o efeito que eu tenho aqui é o de... Vamos observar aqui. Então, como eu tinha dito, então os números que vão aparecer é número 1, número 3, número 5 e número 7. Né? O número 9 já não aparece, porque já não é menor ou igual a 8. Tá certo? Então, esse é um exemplo em que eu tenho 4 repetições. No caso aqui, passando pelos números ímpares, né? Porque ele está aumentando de 2 em 2. Então, acaba que ele passa aí pelos números ímpares. Tá certo? Então, assim, a base do comando for seria essa. Então, basicamente, o que é importante lembrar sobre o comando for é que ele realiza repetições baseado nesse intervalo de números, que vai do valor inicial até o valor final, aumentando aí de um valor, de um passo, né, que você pode definir também. O normal é aumentar de 1 em 1, mas se você quiser aumentar com intervalos maiores, você pode fazer isso também. Tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios sobre o comando for para a gente fixar bem direitinho aí o comando. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.